Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast, Pode Ver o Prof, um podcast que vai te colocar em movimento, espero que coloque, né? Estamos aqui para isso, né, Gigi? Yes! Ó, ela falou hoje! Que honra, hein? Que beleza! Então não esqueça, antes que a Gigi venha comigo, curta esse vídeo, se você gostar, se não gostar, discute também, não é nada. Sim, mas vamos ficar mentindo? Compartilha, assina o canal, assina o canal, ativa o sininho para você saber de tudo que acontece. Se você achou legal, compartilhe pra gente. A ideia aqui é colocar esse mundo em movimento e tirar o mundo sedentarismo, certo? E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que muitos que me seguem já a conhecem, mas eu quero que o mundo inteiro conheça, porque ela faz um trabalho muito legal, um trabalho muito especial, apesar dela achar que não é tanta coisa assim, mas ao longo da conversa vocês vão entender que é a dona Andressa, que é o sobrenome dela impronunciável. Como que é o seu sobrenome? Stanza. Isso. Stanza. Não, tem que é tranquilo. Não, tranquilo. E ela é a Andressa, é a pessoa por trás do que tem Santa Felicidade, não é do que tem em Santa Felicidade, é o que tem Santa Felicidade. Né, dona Andressa? É isso mesmo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigada. Eu não sei por que ela está nervosa, ela é uma pessoa da mídia, né? Pessoa famosa, com mais de quantos mil seguidores? 16. Vai chegar em 17 agora. Tá aí, quase 17. Inclusive, quem não seguir, aproveite a oportunidade e me acompanhe lá. Falei, como é que Tem Santa Felicidade. Que tem Santa Felicidade. Arroba, coloca aí, por gentileza. Coloca aí o que tem Santa Felicidade. Então, dona Andressa, todo mundo conhece o que tem Santa Felicidade, mas não conhece a Andressa por trás do que tem Santa Felicidade. E é isso que eu quero saber tudo hoje. Então, apresente-se por gentileza. Bom, primeiro de tudo, quero agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui de verdade. Apesar de realmente eu estar nervosa, é um desafio, porque para mim é meio novo isso aqui, mas estou muito feliz. Muito obrigada mesmo. E assim, para falar de mim, né? Para me apresentar. A ideia, né? A ideia é que o povo já me conheça e conheça os convidados, né? Então, eu sou a Andressa, sou criadora do que tem Santa Felicidade, sou nascida e criada aqui em Santa Felicidade. Tenho um amor grande por você nasceu na maternidade de Santa. Não. Ia ser muito ia ser muito perfeito. Não, ia ser muito perfeito. Porque eu falo com muita gente, fala, eu nasci lá. Eu falo, poxa, eu não. Não nasci em Santa Felicidade, mas meus pais moraram aqui. Eu também não. Não, fui nas Mercedes. Pertinho. Eu nasci no hospital do Pilar. Mas fui criada aqui em Santa Felicidade desde bebezinha e eu tenho uma ligação muito forte com esse bairro, apesar de ter ficado muito tempo trabalhando fora daqui. E aí, decidi que a próxima oportunidade que eu tivesse, eu ia trabalhar com Santa Felicidade de algum jeito. E foi isso, assim, que eu cheguei onde eu estou agora. E antes de você chegar aqui, aonde você estava, minha filha? Antes. Isso. Quando você nem imaginava fazer o que tem Felicidade, o que você fazia? Eu trabalhei muitos anos no corporativo, numa empresa de tecnologia. Aí, Lívia. Deu esquema. Tecnologia de hospedagem na nuvem. Trabalhei muitos anos lá e trabalhava na parte de comunicação e marketing. Então já era dessa área. E quando eu saí, eu falei, não vou mais trabalhar com isso, não quero mais, vou trabalhar com outra coisa. Física corrida, não foi física corrida. Eu queria fugir, falei, não que eu não gostasse do que eu fazia, eu gostava. Mas eu falei, mas eu não me via fazendo o meu trabalho fora do corporativo. E aí, eu trabalhei muitos anos lá, com internet, com digital, todo o tempo. Sempre porque foi uma coisa que eu gostei. Eu fui vendedora nessa empresa há bastante tempo, então vendas também é uma coisa que está na minha bagagem, mas eu fui para o marketing, para a comunicação, porque realmente tive uma grande afinidade. Então, era isso que eu fazia antes. Mas já fiz um pouco de tudo, já trabalhei, meu primeiro emprego foi no McDonald's. Olha, que beleza! Trabalhava com comida, desde sempre. Trabalhei no McDonald's, trabalhei... Então você não se criou em Santa, como é que você não trabalhou no restaurante? Eu não trabalhava em Santa. Não, na verdade não. Vou ter que fazer uma correção aqui. Meu primeiro emprego não foi no McDonald's, foi no Madaloso. Não é pra fazer propaganda também, porque eles não dão nada. Não é pra falar. Não, então foi num restaurante Isso. não muito conhecido.
Ótimo. aqui do bairro. Mas se quiser patrocinar também, né? Por favor, Por favor. bem-vindo. Né? Porra. E eu trabalhava na lojinha. Imagina a gente fazendo aqui comendo. Beleza. Olha, perfeito. Vinho, polêmico. É. Eu trabalhava na lojinha do Madaloso. Trabalhava não, eu trabalhei um mês na lojinha do Madaloso, que era uma lojinha, agora é uma lojona, ou desse restaurante, e que a gente não sabe qual é. Trabalhei lá e depois eu fui trabalhar em outros lugares, inclusive. Trabalhei em farmácia, trabalhei em vários lugares bem diferentes. Por isso que quando a gente conversa, né, quando você me falou assim, fale a respeito de você, eu fico pensando sobre o que eu vou falar, porque eu passei por tantos lugares, digamos assim, que eu sou um mix de várias experiências. E o que? Por isso. E o que mais te marcou em todas essas experiências? E o que em todas as experiências, o que mais te marcou e tudo isso, o que te ajudou a ser a Andressa que tem? Olha, a parte da minha trajetória profissional que eu mais gostei foi o período em que eu tinha contato direto com os clientes. Eu fazia visita nas empresas, eu procurava entender qual que era o negócio para poder desenvolver um site, porque eu, quando eu era vendedora de sites. Então, eu procurava entender a essência daquela empresa para poder transformar isso num site. E isso me deu, assim, um leque, uma visão do mundo, de negócios, de soluções. Praticamente a mesma coisa que você faz hoje, só que... Eu cheguei à conclusão, assim, percebi isso recentemente, que veio daí, que era uma coisa assim que eu procurava realmente me ver dentro daquela empresa para entender tudo, e esse contato com os clientes foi uma coisa que me deixava assim muito realizada. Então sempre foi, nos lugares que eu trabalhei em contato com clientes, sempre foi um dos que eu mais gostei. Não lembro se eu já falei isso aqui, mas já falei pra você, né? Que eu também trabalhei, óbvio que homem que não é daquele restaurante que ela falou, que não tem aquele sobrenome, trabalhou de garçom, né? Eu também trabalhei de garçom no Castelo Treviso, não podia falar também. Não podia falar. Estamos fazendo muita propaganda. Né? E conversando com o professor, fazendo uma live, bem no começo da pandemia, ele começou a me perguntar e eu nunca também tinha me tocado. Porque eu sempre tive muita dificuldade para falar, na faculdade era uma desgraça para apresentar trabalho. E depois eu fui percebendo que essa experiência trabalhando de garçom, atendendo as pessoas, aprendendo na marra ali, que hoje me deu mais desenvoltura assim para conversar com os clientes, para conversar com as pessoas. E garçom você tem que ter muito mais. A diferença é que hoje em dia eu não busco nas áreas. Não podia falar. Quem garante? Cristiane, corta essa parte. Mentira, eu não cuspi só. Enfim, mas é impressionante, né? Que as pessoas acabam perguntando, como é que você chegou, tal, e quando você vai ver, exatamente o que você falou. É um leque de coisas que você vai juntando e o que você falou que você vendia site, a maneira que você fazia, que você ia lá, conhecia, tal, não sei o quê, praticamente não, é a mesma coisa que você faz hoje. A diferença é que eu não tenho mais um site inteiro para falar tem que resumir em 1 minuto e meio. Mas eu acho que... Muito bem. E assim, eu acho que eu seria muito mais... seria diferente se eu não tivesse essa bagagem. Realmente, eu acho que eu talvez não conseguisse fazer esse apanhado assim, que eu gosto de fazer, porque é a essência. Eu tento transmitir a essência daquele lugar. Tenta não, né? Você sabe. Obrigada. Você sabe. E o que eu mais fiquei impressionado, que nem aqui na parte do estúdio, você já fez do estúdio antigo, fez da corrida e fez depois do novo. Quando a gente estava conversando para fazer o novo, eu falei assim, ela quer marcar outra reunião, mas ela já sabe tudo que a gente faz aqui. E ela conseguiu fazer 2 vídeos completamente, dá para pôr na descrição depois? Dá, né? Coloca lá por gentileza, dizendo a descrição dos 2 vídeos que ela fez. Porque ela explica, porque só mudou de lugar, né? Tem uma coisinha ou outra aqui, tem isso aqui, mas você começou a fazer tanta pergunta. A gente ficou, sei lá, 1 hora, 2 horas conversando aqui, para você conseguir resumir tudo de novo em 1 minuto e meio, sei lá quanto tempo que deu. E mesmo sendo a mesma coisa, você conseguiu fazer uma coisa completamente diferente, que chamasse mais ainda a atenção das pessoas e conseguiu transmitir absolutamente tudo o que eu queria que você falasse. Que bom. E foi porque você se disponibilizou aquele dia a me passar tanta informação. Imagina que tudo que eu perguntei, você falou, para que ela vai usar isso?
para que ela quer saber isso? Mas é tudo muito importante para poder condensar. E é impressionante quando, assim, não dá um minuto, logo depois que você posta ali o vídeo, que você posta nos stories, já começa. Assim, a primeira vez eu tomei um susto, porque já começou um monte de mensagem, eu comecei a te mandar, e acho que era à noite, foi à noite, sei lá, não lembro direito. Acho que foi à noite, e tipo assim, era 10h30 e o negócio começava a pitar. Aí eu falei pra minha Andressa, né, pra chefe, falei pra ela, falei assim, olha o que tá acontecendo, daí começou a subir o número de seguidores do nada, né, entre aspas, e agora de novo a mesma coisa, começou o povo a mandar mensagem, a perguntar, porque realmente primeiro que você faz parte do meu público, isso que já ajuda bastante, e segundo porque você transmitiu tudo aquilo que você sentiu, estava sentindo, e que as pessoas queriam, e que as pessoas precisavam ouvir, às vezes elas nem sabiam. Mas eu vou te dizer assim, que esse fenômeno que acontece dessa procura imediata não é uma coisa que eu espero que aconteça todas as vezes. É muito imprevisível, mas é isso que eu ia dizer. No seu caso, o conceito do estúdio, o que você criou soluciona tantas dores e é tão importante, as pessoas precisam tanto, que eu tenho certeza que esse resultado não é só porque eu apresentei, mas é pelo que eu apresentei. Tenho certeza. As duas coisas. Então vamos digamos que são. As duas coisas. As duas coisas. E como que você... Quando que foi que você parou? Foi tudo junto na pandemia lá, e quando que você teve o estalo de fazer o Insta do Tempo na Cidade? Então, eu fiz o Insta um dia que eu estava passeando um sábado em Santa Felicidade, que eu sempre fazia isso. Como eu trabalhava fora daqui, sempre toda a vida no centro, em outros bairros, porque eu sempre gostei dessa área de tecnologia, então os lugares que eu trabalhei eram em outros bairros. Eu aproveitava sábado para passear em Santa Felicidade, para explorar os lugares, para entrar, assim, eu era muito assim, de pegar panfleto e entrar nos lugares novos, para olhar o que tinha lá dentro. E aí um dia eu estava sentada, tomando um Supra. Sabe aquela pessoa que fala assim, só vim dar uma olhadinha? Eu realmente só ia dar uma olhadinha, porque eu queria saber o que tinha lá dentro. Aí eu estava sentada tomando café e falei assim, poxa, mas esse bairro aqui é impressionante, como é que a gente não tem um guia, alguma coisa que mostre tudo que tem aqui e tal. E aí eu comecei a fazer meio que pra mim, né? Começava a postar lá no Insta as coisas que eu gostava, que eu não queria esquecer. Já com esse nome, no teu pessoal? Não, já com esse nome. É que eu sempre criava perfis aleatórios, assim, para testar, meio que laboratório do meu trabalho. Não, deixa eu ver o que vai acontecer. Eu criava sobre vários assuntos. Daí eu falei, vou criar esse e tal. Só que daí depois... Quais você já criou? Quais? Puxa, já criei sobre... Existem ainda? Não. Todos eu fui trocando. Já vendeu? Não, nem foi pra frente. Nem foi pra frente. Porque eram coisas assim, vários sobre café, sobre... Café e sobre... Não, só café mesmo. Eu amo café, sei lá, alguma coisa assim. Era só para gerar um conteúdo, obrigada. Era só para gerar um conteúdo, assim. E aí eu falei, vou fazer sobre Santa Felicidade. Só que no momento em que eu pensei que eu ia fazer, eu falei assim, isso vai crescer. Se eu encontrasse um perfil sobre Santa Felicidade, eu ia seguir na hora e eu ia ficar acompanhando. Então, assim, se eu criar isso, eu tenho certeza que as pessoas vão querer compartilhar. E eu criei não pensando em fazer divulgação. Eu criei pensando em juntar as pessoas, em falar com pessoas que também tinham essa visão do bairro, encontrar essas pessoas diferentes do meu círculo. Eu criei, fui alimentando e realmente aconteceu isso. E quando que foi? Eu criei o perfil em 2017, postei esporadicamente em 2018, durante 2018. Em 2019, virou realmente uma coisa que foi a pandemia? 2019? Não, é que assim, em 2018, eu parei de trabalhar nessa empresa que eu trabalhava. E aí eu ainda não enxergava o perfil como um negócio. Era meu hobby, era um conteúdo que eu fazer outras coisas da vida. E aí eu falei, não. Aí o que aconteceu? Como eu estava com tempo, eu comecei a produzir mais conteúdo e as pessoas começaram a entrar em contato comigo falando, vem aqui, vamos conversar, eu quero saber como é que
como é que funciona. E nisso o perfil estava crescendo, esse perfil estava crescendo. E Você aí, lembra quem foi a primeira pessoa que te chamou? Que você deu o que fosse ishi? que chamou? É. Sim, lembro. É um restaurante que não existe mais. Posso falar o nome? Vai pagar pra Na mim. verdade, ele até existe, só que ele mudou completamente. Chama O Tequileiro. Jatão, você quer o Jatão? Poxa, não, eu até. Se tivesse o Jatão, com certeza eu já teria feito. Pesquise no Google. O Quem Jatão. não conhece quem o não sabe Jatão, dessa história. pesquise. Porque, olha, parece um surto coletivo. Parece que é mentira. Não, parece mentira. Um surto coletivo, O Jatão é é absurdo. Sabe que é o Jatão? A gente não sabe. Pesquisa aí. Então, é um restaurante. Desculpa. Não, dá vontade de falar do Jatão. Dá vontade de falar. Mas assim, quem me chamou foi o pessoal do Tequileiro. Era um restaurante mexicano que tinha, acho que ali na Antônio Scorsi. Eu amo comida mexicana, Ah, sim, sim. sabe? Sim. Eles viraram outro. É um negócio de hambúrguer agora. É, de narguilé. E aí ele me chamou, e aí o que eu fiz hoje, o que eu faço hoje, eu fiz lá. E aí que deu esse salto. Claro, já tinha tido outras visitas que eu fiz, mas para eu dizer assim, não. E você cobrou já? Não. Não, quem faz esse tipo de trabalho dificilmente cobra no início. As pessoas me perguntavam quanto é. Eu falava, não sei, eu não tenho base, nem base para cobrar. Eu vou de graça, eu não quero cobrar. Eu não queria cobrar. Só que o que acontece? Depois de um tempo, tem tanta procura que ou eu começava a trabalhar com isso, ou eu largava a mão e ia fazer outra coisa. E eu tive que tomar uma decisão. É? A ideia É assim também? Ah, quando você fez a pandemia. É isso. Porque chega uma hora que você fala assim, poxa, tem procura, tem pessoas precisando. E cada lugar que eu ia, e outra, né? Eu ia no lugar para viver a experiência. Só que eu não conseguia resistir de entender o lado da pessoa, do empresário, do proprietário do negócio. E eu me solidarizava muito, assim, de ver todo o cuidado que tinha por trás e às vezes não tinha uma visibilidade, né? Tudo aquilo, às vezes, sabe aquela história assim de... Nossa, eu fui tão bem recebida lá no Tequileiro e ele tinha contratado um chefe para fazer o cardápio. Quanto tequila você toma? Uma margarita. Margarita. Muito boa, por sinal, melhor que eu já tinha tomado. E assim, tipo, ele sabe todo um cuidado, assim, e não era nem por ele só, mas pelas pessoas não conhecerem. Todos os outros lugares são assim. Eu vou e falo, poxa, olha quanta coisa legal tem pra descobrir aqui. E quando foi que você falou? 2019 2019 virou um constante. Virou o seu trabalho. E virou meu trabalho. Isso mesmo. Virou meu trabalho. E hoje é o meu trabalho, eu trabalho. Mas você tem só o que tem ou você trabalha? Né? Você já perguntou. Lógico, Hoje eu trabalho de verdade. Hoje é esse. E todo dia você tem alguma coisa pra fazer, né? Todo dia você tem gravação, todo dia você tem... Todo dia. Como que funciona? Explica pro povo como que funciona. A Gisele vai te chamar para apresentar. Tá. Bom, a primeira coisa que eu faço é entender o negócio. Eu consigo ver muito pelo Instagram, né? Então, se a empresa já tem um Instagram assim, que comunica, já é meio caminho andado, porque eu entro lá. Se eu já não conheço, né? Porque como eu sou curiosa, eu vou em muitos lugares. Se eu já não conheço, eu entro no Instagram, pesquiso, dou uma olhadinha. E o primeiro passo é fazer uma visita para conhecer, para conversar, para entender melhor. E geralmente, o melhor caminho é, vamos fazer um tour de apresentação, como se uma pessoa estivesse vindo aqui na sua empresa para conhecer. Eu vim dar uma olhadinha. Então tá bom. E não compra nada. Só que as pessoas não têm tempo de ficar indo nos lugares, dar uma olhadinha, ver com o que tem. Até na mensagem que eu fiz essa semana, teve um comentário da pessoa dizendo assim, que legal. Eu sempre quis saber o que tinha nessa empresa, só não entrava porque não sabia. Então, esse é o objetivo, que a pessoa saiba o que tem para que ela se motive aí. E aí eu faço isso pegando todas as informações numa conversa, como se fosse uma entrevista, né? A gente chama de briefing, e captando imagens de todos os detalhes que eu acho que podem ajudar. Eu junto as duas coisas e isso vira um vídeo tour, né, de apresentação daquele lugar. Muito bem.
E já teve alguma vez que você negou, você chegou e falou assim, putz, não vai rolar? Já, principalmente quando eu vejo, não é frequente, graças a Deus, é bem raro, mas quando eu vejo que não vai ajudar a pessoa. Por exemplo, a pessoa fala assim, olha, eu tive não sei exemplos assim, mas assim, se a pessoa está numa situação em que aumentar a demanda vai ser pior para ela. Ela está se reestruturando por algum motivo, ou então... É um medo. Hã? E é um medo. Então esse é um risco que tem, né? É um risco grande. Então, já aconteceu de eu dizer assim, olha, não é o melhor momento para você agora. Por tudo que você está me falando, a melhor coisa que você pode fazer é reestrutura um pouquinho, ou então ajusta isso que não está legal, e aí a gente faz e vai ser melhor. Então é raro acontecer, mas se precisar eu falo, porque o objetivo não é criar uma situação que vá, né, talvez dificultar mais para a pessoa, e não é obrigação. Às vezes a pessoa não aguenta a demanda e acaba queimando a empresa. Né? Isso, é isso. Às vezes a pessoa está com alguns desafios maiores naquele momento, por isso que eu não faço. É mais difícil, assim, por exemplo, geralmente quando alguém fala, vai lá e fala com tal empresa, que são muito legais, eu posso até ir falar, mas geralmente a empresa não está com a cabeça, não está com receptividade ou com a intenção para aquele momento. Então, geralmente dá muito certo quando a empresa já está naquele movimento de preciso me comunicar melhor com o pessoal da região. Está preparada para atender e precisa só uma ponte. Do que tem em Santa Cristã. Eu falo que eu faço a ponte entre coisas boas e quem precisa. Tá mais calma agora? Tá tranquilo? Bem legal. Então agora vamos pro fight, né? Tá bom. Já passou a Andressa empresária, comunicadora digital e tudo mais. Agora vamos falar da Andressa Monga agora. Tá bom. Melhor parte. Melhor parte? Sim. Agora, depois de 3 anos. Porque é específico. Depois de 3 anos. Vamos contar a Finalmente Mongas. Vamos contar a história. Como é que foi? Foi em 2000. Você lembra bem certinho? Não lembro bem certinho, mas foi o quê? Antes da pandemia, né? Então foi em 2000 e... Porque fui eu que te mandei mensagem primeiro, né? 19. Fui eu que te mandei mensagem. Foi. A Sagriele que me deu contato, assim, fala com essa menina e tal, não sei o que, eu tava abrindo o estúdio, eu acho já, né? Fala com essa menina e tal, daí peguei e mandei mensagem, ela me ignorou. Não, que não veio. Ignorou. Ignorei. Aí depois mandei de novo, daí ela me falou alguma coisa assim. Aí mandei pela 3ª vez, daí eu falei assim, agora é a última, se ela não me respondeu, não vou mais falar com ela. E ela tem essa vozinha assim, parece que é tudo simulando. Eu imaginava que era uma menininha, uma patricinha, tá mexendo no Instagram aí, né? Não vai nem me dar moral. E aí acho que na época você estava fazendo em outro lugar. E daí você falou pra mim, não, eu tô fazendo em outro lugar, tá? Isso foi uma coisa que eu gostei. Eu tô fazendo em outro lugar, tá, não sei o que, mas o meu contrato lá vai acabar tal, depois a gente conversa. E aí que a gente marcou para conversar e foi meio que... Porque daí eu abri o estúdio, daí teve todo aquele movimento, fechou, foi quando eu reabri. Porque você estava isso eu lembro bem, desse tamanho, assim, tava de máscara, tal, não sei o que, só com o zoinho para fora, com a testa branca, assim. E aí a gente conversou lá no estúdio, no estúdio antigo, né? Sim. E aí? A minha história, meu lado da história é diferente um pouquinho. Tudo, como eu sempre falo, tudo tem 3 lados. Tem 3 lados. Tudo. Não, é que você entrou em contato comigo na primeira vez que você entrou em contato comigo, eu acho que... Eu tenho as conversas, depois de tem, claro, print e não dá pra todo mundo ver. Não posso você mentir. ela não me engana. Na primeira vez que você entrou em contato comigo, ou eu tava com muito corrida, e aí pode ser que eu tenha dito, vou dar uma olhadinha, eu lembro que você me mandou um material, falou assim, dá uma olhada aí. Depois tentei dar carteirada, não, o senhor muda sangue. Não, então, você falou, daí abriu todas as portas, né? Eu falei, não, claro, vou dar atenção com certeza. Não, porque a referência que eu tinha era a Sagriele, né? Ela me falou, inclusive ela me falou. Aí você pensou, deve ser querida igual ela. Exatamente, um doce. Eu sou bem mais legal. Então, aí você entrou em contato, eu falei, por algum... O que você está vendo, Regiane? Tá bom. Por algum motivo, naquele momento, eu não conseguia realmente. Eu acho que era porque eu estava fazendo em outro lugar e a primeira coisa que eu te falei foi isso, olha, agora não dá, porque, né, eu estou
vendo em outro lugar, não faz nem sentido, mas vamos conversar sim. E aí, entre essa vamos conversar, né, esse último combinado, e quando nós conversamos, teve a pandemia. E durante a pandemia eu não fui em lugar nenhum. Eu quase não estava saindo de casa, eu realmente demorei bastante, assim, para me sentir à vontade. Como foi para você? A pandemia, no começo foi ótimo. Não a pandemia em si. Ficar em casa, não a pandemia. Também, né? É. Sim, eu já falei isso várias vezes. Se não fosse pandemia, eu já não estava aqui. Sabe por que eu falo que foi ótimo? Não é pela pandemia, foi ótimo em comparação com o que veio depois. Foi assim, tranquilo. Não, calma, isso vai passar logo, vai ser rapidinho. Eu já achava que ia todo mundo. Eu achava que ia acontecer que nem eu. Você tinha a sua lenda? Eu achava que ia dar naquela. Então, ia sobreviver meia dúzia e ia começar tudo. Meu marido, quando começou em dezembro a falar, só ele falava, no reunião de família, ele falava, esse negócio do vírus aí, ninguém dava ouvido. Quando começou mesmo, ele estava, né, mais consciente, eu estava super otimista, não, isso já vai acabar, já vai resolver, poxa, a influenza foi assim, então já vai resolver rápido. E aí quando começou a demorar mais, aí eu falei, então tá bom, então vamos organizar as coisas para trabalhar aqui em casa mesmo e seguir a vida, né? Aí eu fiz reeducação alimentar, eu emagreci um monte, aí minha vida tava... A única pessoa que emagreceu, porque eu escutei que emagreceu. Pois é, mas só até... Opa! A gente. Desculpa. Só até certo ponto. E daí depois... Enche o saco, né? Deitando de pouquinho, lógico. Aí depois virou tudo de ponta cabeça. Eu fui pra 110, acho. Daí isso que eu trabalhava o dia inteiro normal, assim, só que em casa, sentado. Então. Foi assim um negócio... Foi meio que uma doideira, porque daí eu comecei a meio que ficar muito luxada de não saber o que eu fazia, se eu continuava mais reclusa, se eu saía, se eu atendia de um jeito, se eu atendia de outro. Aí juntou tudo, bagunçou, virou desespero, que todo mundo sabe. Eu só demorei um pouquinho mais e demorei um pouquinho mais para me recuperar. Mas nesse meio tempo, eu lembro que você entrou em contato comigo de novo. Você falou que abriu... Eu sou brasileiro. Eu sou assim. Não, e daí eu lembro que você eu falei, olha, eu não tô indo, né, por causa da pandemia, eu não tô indo em lugar nenhum e tal. Daí você falou, então faz assim, ó, eu tô fazendo aula online, eu tava fazendo, né? Dá uma olhadinha lá, qualquer hora e tal. Aí um dia eu resolvi fazer. Abri lá, até eu... Deu uma chance, obrigado. Não, de verdade, eu realmente tinha todas as intenções, né, da gente sentar e conversar, de eu começar a fazer uma atividade física decente, Mas eu tinha um pouco de medo de você, vou te falar. Que bom, continue. Não é pra perder. Não é pra perder. Eu tinha medo. Como que era a tua relação com a atividade física? Com a atividade física, bem ruimzinha, assim, bem péssima, na verdade, bem inexistente. Porque assim, eu joguei basquete na adolescência. Foi a melhor fase de, movimento, de atleta. Eu joguei com atleta federada, eu disputei JEPs. Eu joguei basquete de verdade. Mais uma pra vocês pesquisarem. JEPs. Essa antiga, não existe. Então esquece, apaga. Eu disputei jogos dos colégios do Paraná. Eu jogava basquete de rua, que é aquele de 3 contra 3, que era o que eu mais gostava. Street, teve campeonato, eu fui participar. Então eu jogava basquete. Assim, a maior parte das minhas amizades da época de Santa eram do basquete. E foi, assim, um período muito... que eu jogava todos os dias. Antes disso, eu era uma péssima aluna de educação física. A pior que você pode imaginar. Aquela que dava golpe. Não, aquela que tinha grupo por letra, né? Grupo A, grupo B, grupo C do vôlei. Do que jogava melhor, que jogava pior. Eu ficava do grupo E. E com essa altura, eu não sabia jogar vôlei de jeito nenhum. O que eu gostava de jogar era queimada. Gostava de jogar queimada. E aí era isso. Daí quando eu comecei a trabalhar, não conseguia mais jogar basquete, eu falei, vou tentar ir pra academia. Umas 10 vezes eu tentei. Nunca consegui. Nunca foi uma coisa que eu conseguia ter regularidade. Até gostava de fazer uma esteira, mas assim, era uma coisa que durava 1, 2 meses, no máximo 3, mas na maioria das vezes 1 mês. E aí eu já descambava de novo. Então nunca foi uma coisa assim. E trabalhando sentada no computador. Então, é isso. E como foi tua primeira aula lá no estúdio, você lembra? Lembra? Da primeira aula? Lembro.
Foi. Qual a sensação que você fala? Pode falar. Não, então, na verdade, a primeira aula que eu posso dizer, assim, que eu tive uma revelação foi a online. Que eu falei, poxa, como cansa. Mas escuta, só 20 minutos? Só 20 minutos? Eu tô morrendo. O que mais ouço? Mas ao mesmo tempo eu achei você muito... Não, uma pessoa muito... Essa é aquela hora que a Gisele faz suspense. Acolhedora. Eu nem mandei nenhuma mensagem, assim, eu vi que as pessoas entravam com você, né, na live, assim, com a live e tal. É, que era no Insta ainda. Eu pensava que você, né, eu achava que você ia dizer assim, nossa, tá fazendo tudo errado e tal. No fim, eu falei, nossa, parece ser uma coisa pra mim, parece ser uma coisa que eu gostaria de fazer. Aí quando eu fui fazer a primeira aula no estúdio, a gente conversou aquela vez, parecia... Quando eu fui conversar com você no estúdio aquela vez, a primeira vez que eu senti pra conversar, parecia que eu te conhecia há séculos. Não sei porquê, né, só por ter 2 anos. Mas sério, parecia que eu te conhecia há muito tempo. Quando eu fiz a primeira aula, eu achei que foi divertido, ao mesmo tempo muito cansativo. E eu fiquei muito injuriada de não conseguir fazer as coisas até o final, no começo, né? Mas ao mesmo tempo aliviada. Que é tranquilo. Exatamente, aliviada de você. Não, porque aquilo ali me deu uma noção de realmente eu preciso. Realmente eu preciso recuperar essa falta de mobilidade, de força, de tudo mais, de condicionamento. E você dizer assim, não, calma, não precisa fazer, faz diferente. E essas mudanças, assim, tipo, você pode fazer assim, faz sem. Não era assim do tipo... Adaptações. As adaptações. Não era uma coisa assim, tipo, tá de mimimi, faz aí. Não era. Então essas adaptações, só que, claro, elas vão até um ponto, né? E aí, é isso. E era pra ser... Eu lembro que tipo, a gente tinha um contrato, entre aspas, pra ser até um período, né? Mais ou menos. E o que você tá fazendo aqui ainda? Pois é, ninguém me mandou embora. Ninguém, né? Seja por isso, chefe, aí, ó. Pronto. Mentira. Por quê? Porque hoje em dia eu não vejo mais não vir, não fazer. Teve um momento, eu te falei isso até na live que a gente fez lá, né? Teve um momento em que, assim como no basquete, teve um momento em que eu aprendi a fazer bandeja e eu falei, é isso. Olha, até então, eu não sabia o que eu estava fazendo. A partir daquele dia, eu aprendi a fazer bandeja, eu gostei de jogar e tal. Teve um momento desse, em que eu cheguei aqui, né? Cheguei no estúdio não, no dia anterior de vir, eu pensei, nossa, tem tanta coisa para fazer amanhã, o que eu posso mudar para conseguir treinar? Diferente de todos os outros dias que eu pensava, como é que eu posso não ir treinar para poder fazer o que eu tenho para fazer? Naquele dia que teve essa mudança, eu pensei, eu estou priorizando, e não foi uma coisa racional, foi uma coisa realmente automática. Porque começou a fazer parte da tua rotina. Começou a fazer parte da minha rotina e ser natural. Rotina e... esse é o meu trabalho. Você faz mágica? Esse é o meu trabalho. Até esses dias, eu até ia fazer uma postagem sobre isso, mas eu acabei esquecendo de falar, agora que você está aqui. Teve uma tarefa na... Deixa eu tomar uma água, senão não vai dar bom. Teve uma tarefa que a Maria Júlia, a menorzinha de 5 anos, que ela teve que fazer na escola, e que era para ela tinha que explicar e desenhar o que o pai fazia. E aí eu imaginava que ela ia estudar, professor de educação física, ela sabe disso. E aí ela desenhou o TRX, desenhou o jump, me desenhou ela, e daí ela escreveu assim, com a letrinha dela, ele ensina, o papai ensina as pessoas a serem saudáveis. Aí me pegou. E é isso, eu não dou aula, eu não dou aula de funcional, eu sei que tem um monte de lugar. O meu intuito é fazer isso, fazer com que o exercício vire parte da rotina. Quando você me falou que era isso, né, que você queria tirar as pessoas do sedentarismo... Maria Júlia. Joaquim também, se não vai ficar. Não, e criança é um reflexo, né? É um reflexo do que você fala. Então não adiantaria você falar da boca para fora, porque não. ele... Né? Não, ela... E você fala... Ela ia te entregar.
Você falou isso, eu quero tirar as pessoas do sedentarismo. Eu falei, eu preciso sair. Eu sou a pessoa, independente de qualquer coisa, eu sou a pessoa, eu sou o teu público, eu sou a pessoa que você precisa tirar do sedentarismo. E eu acreditei desde o começo que ia acontecer. Eu confiei em você. Mais do que mim. Mais do que mim, deu certo. Então, realmente, por isso que eu falo quando eu falo, do coração mesmo. Se tem uma pessoa que não acredita mais que é possível, que nunca tentou, porque não achou um caminho, esse é o caminho. Avenida Maravilhas, 8552. Esse é o caminho. 552, loja 2, Instituto Técnico de Jaguari. Aqui, para quem não sabe, essas palavras que tem aqui, antes de contar para todo mundo que eu ia mudar do lugar e fazer o estúdio, eu pedi para as pessoas que resumissem em uma palavra. Claro que meu público, né? Eu pedi para resumir em uma palavra, as pessoas mandavam uma frase. Mas, e aí eu pedi, então foram os alunos que escreveram isso aqui. Qual foi a sua frase, André? Você lembra? Minha palavra foi superação. Sua frase. Ó, putz, tá bem atrás de você. Bem aqui, ó. Foi sem querer, né? Qual foi a tua, Gisele? Pertencimento. E no meio aí? E aqui também. Superação, porque realmente não foi fácil, vou dizer, realmente Nunca não foi fácil colocar na minha rotina, acordar de manhã. Não é, hoje em dia também não é assim, né, mágico, eu estou aqui, mas realmente foi possível, foi uma superação de tudo, porque eu estava num momento muito bagunçado na minha vida, quando eu comecei, bem bagunçado mesmo, eu estava sofrendo as consequências daquela Da pandemia. Daquele período da pandemia em que as coisas se desorganizaram, eu estava sofrendo as consequências disso. E foi minha tábua de salvação, digamos assim. Daí eu foquei, foi o início de tudo. Falei assim, se eu focar na atividade física, digamos, de todas as coisas que eu preciso resolver, se eu conseguir colocar isso na minha vida, todo o resto vai vir junto. Foi o que acabou acontecendo. Acho que eu perguntaria dele. Sim, cada vez mais. O quê? Primeira desde lá de trás, o que me motivou a continuar mais foi o meu humor e a minha ansiedade. Diminuíram muito, muito, muito. Eu estava chegando a ter crise de ansiedade, daquela que paralisava e tal. E o fato de fazer atividade física me equilibrou cada vez mais. Então, foi uma coisa assim que eu sinto, parecia que eu estava zen, bem mais zen, assim, sabe? E eu vinha buscar a minha dose diária, de bem-estar mesmo, assim, mental. Foi pela minha cabeça que eu comecei a vir. O resto era segundo plano ainda. Aí com isso eu fui conseguindo olhar para as outras coisas e me adaptar, né? Tentar cuidar mais da alimentação, que é um desafio não só do meu pessoal, mas também do meu trabalho. Nossa. Né? E tudo assim, a questão de ser mais disciplinada, eu levei isso. Quando eu falo isso, até gaguejo, por quê? Porque a gente sempre nunca acha que tá bom, né? Sempre acha que, tô devendo, tô falando uma coisa que não é. Mas em comparação com o que eu estava e como era, melhorou, assim, muito, muito mesmo. E eu só vejo essa perspectiva de continuar melhorando e falar, não, dá. Só continuar. Bagunçou tudo de novo. Volta que vai dar certo. É só não desistir. E como que era a tua rotina? Como que era você já falou, como que é a tua rotina agora? Agora? Isso. Quais são as suas prioridades? Levantar, escovar os dentes? Hoje... Apesar que eu sabia que tem gente que não escova os dentes quando acorda, sabia? Eu fiquei sabendo disso. Mas enfim.
levantar, tomar banho, escovar os dentes, pôr a roupa, tomar café antes, escovar os dentes, pôr a roupa e vir. Porque eu não coloquei nada na frente, eu tentei. Todo aquele período em que eu faltava, né, eu dizia assim, isso não vai dar, é porque eu começava a fazer alguma coisa. Falei, não, vou levantar mais cedo para trabalhar, depois eu vou para cá. Não, eu fui tentando entender como que as coisas iam funcionar. Então assim, não deu certo assim, vamos mudar. Não deu certo assim, vou achar outro jeito. Então eu fui achando formas e entendendo para não me sabotar. E aí hoje em dia, como eu comecei a vir de manhã, que daí eu entendi que era o melhor momento e tal, então eu coloquei, fiz uma rotina em que eu levanto, me arrumo, né, e venho. Porque daí quando eu chego aqui, eu acordo. Eu acordo. Chega aqui às 9h30. Às 9h30, pontualmente. Aí eu... Aula às 9h30. Não, mas tava melhorando. Vai melhorar de novo. Mas é isso. E aí eu veio... E uma coisa que eu comecei a perceber também é que quando eu não vinha, né, nos dias que eu faltava, o meu dia era bem pior. Era mais bagunçado, era menos produtivo. Então, às vezes eu penso assim, no dia tá cheio amanhã, ótimo, eu vou treinar, porque daí o dia vai render. Agora, para fechar, queria que você falasse para duas pessoas. Eu acho que é para duas pessoas diferentes. Ou pode ser para mim, talvez. Né? Primeiro, para aquela pessoa que quer começar a empreender, que quer, sei lá, fazer como você fez, dar uma virada, mas ainda está com aquele receio. E para aquela pessoa, para aquela Andressa lá do 2017, que não se encontrava no exercício, na atividade física, falasse para essas duas pessoas. Então, para quem quer empreender, eu sempre falei que eu nunca ia empreender, porque é loucura. Eu sempre falei isso, é loucura. Não, deixa. Tipo isso. Loucura, não. É um caminho sem volta, deixa para os outros. Mas o bichinho do... eu sempre achei, não, minhas férias garantidas, né? 10%. Exatamente. Só que daí um dia algo mudou e eu pensei, não, eu realmente quero fazer alguma coisa com propósito e eu quero me colocar nesse desafio. Eu não imagino, a gente sempre acha, a gente sempre é otimista quando vai empreender, dizendo, não, um ano a coisa está feita. Então, nunca é, né? Para quem está com medo de empreender, mas quer muito, eu falo assim, para tentar ter paciência, porque é um processo. Às vezes doloroso. Você acha que quase sempre é doloroso, porém é gratificante quando você quer. Então, dá um passo. Quando você gosta do que você faz. Quando você gosta do que você faz. E isso é uma coisa importante, porque eu tentei, como eu falei, empreender em outras coisas naquele período em que eu estava decidindo. E por mais que a coisa estivesse redondinha, eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, então não foi para frente. Quando você quando você investe tempo, recursos naquilo que você gosta de fazer, não tem como não dar certo. Não tem como não acontecer. Só que pode demorar um pouquinho. Você vai encontrar um caminho. E tudo que acontece no caminho define como você vai dali para frente. Então ter paciência, ter persistência, realmente priorizar o que gosta e continuar todo dia, aproveitar o que aprendeu e tentar melhorar. E para aquela Andressa sedentária? Está ouvindo aqui ainda? Ou assistindo? Não adianta esperar estar tudo pronto, bonito, perfeito e a vida com tempo livre para você começar a cuidar da saúde, a se movimentar. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Isso não vai ter um momento em que você vai dizer assim, agora hoje. Tudo certo. E eu já tive tudo isso na mão, tudo assim, quando eu teve um momento em que eu tinha tempo, liberdade, dinheiro, digamos assim, possibilidade
E eu não me sentia pronta porque eu queria gastar aquele tempo com uma coisa que eu achava que tinha que fazer. Se eu tivesse começado lá atrás, eu teria colhido os benefícios antes. Então não adianta a gente esperar. E quando eu comecei, eu estava mais bagunçado. Então, assim, melhor você começar agora. Não importa se está bagunçado, se está complicado, se está complexo. E sim, eu entendo que tirar 1-2 horas para fazer é complicado, é difícil, é quase que impossível em alguns casos. Mas tem soluções, né? Por 20 minutos. Isso, TFMJ20. TFMJ20 foi. Continua sendo uma solução, porque cabe. Então, Andressa. Não deixe para depois o benefício que você pode ter agora. Ai, dona Andressa, duas coisas que eu ia te falar. Primeiro, quando a Geisiane e eu estávamos pensando em fazer esse podcast, né? A gente estava falando assim, não, a gente tem que trazer agora, porque daí eu tinha trazido a chefa, né? Tinha trazido meu amigo Leonardo, porque eu queria que as pessoas conhecessem ali quem que me estruturou, quem que me deu toda a base. Enfim, e aí a gente começou a pensar numa pessoa, assim, pensando, não, tem que ser uma pessoa que ela seja inspiradora, que ela tanto, tipo Faustão, né? Tanto no profissional quanto no pessoal. E acho que a gente pensou na mesma pessoa ao mesmo tempo. Não tinha outra pessoa que não fosse você. Daí ela não aceitou. Gente. Desculpa, eu não ia perder essa piada. Enfim, mas a gente pensou que tinha que ser uma pessoa que fosse inspiração para as pessoas naquilo que ela faz, porque eu sei que você recebe várias mensagens de um monte de gente perguntando como é que você faz, como é que você não faz, como é que você consegue, como é que você não consegue, enfim. E que você faz, que faça um trabalho com excelência, porque ela, apesar dela achar que não, às vezes ainda, ela faz um trabalho com excelência, ela consegue resumir ali em 1 minuto tudo aquilo que você quer pensar, que você quer pensar no teu negócio. Eu falei, fiquei 2 horas falando aqui com ela e ela conseguiu resumir 3 vezes, e uma das 3 vezes ainda o mesmo serviço, e ela conseguiu resumir em 1 minuto e meio ali tudo que eu queria transmitir para as pessoas, que eu queria passar para as pessoas, e o resultado, apesar dela falar que é nada, é culpa dela, o resultado é imediato, assim, em pouquíssimo tempo, assim, em 1 minuto, 2 minutos da postagem dela já começa a mandar mensagem, o povo começa a mandar mensagem, já começa a entrar seguidor no teu canal, no teu Instagram, enfim. Então ela faz um trabalho ímpar, que eu nunca tinha visto, assim, que é incrível, que é sensacional, e tem a história dela de ter conseguido ter toda essa mudança, ter conseguido ter essa virada de chave, ter conseguido ela mudar a rotina dela a ponto dela priorizar, dela colocar dentro da rotina dela o exercício, a atividade física, porque faz bem para você, faz bem para sua cabeça, e o resto, o emagrecimento, enfim, todo o resto vem como consequência. É isso. Tinha que ser, era a Andressa, sempre foi a Andressa que a gente pensou em trazer no Intenso. Eu agradeço demais, os teus feedbacks sempre são assim, impressionantes para mim, né? Porque eu me dedico, realmente eu faço com muito carinho e eu quero que isso chegue, né, até você e até em retribuição ao que você fez por mim, né? Tanto de você ter me acolhido quando eu cheguei e falou assim, não, independente de tudo, eu quero saber da aluna. Então eu te agradeço muito por isso e só, assim, sou grata e admiradora do seu trabalho. Demais, demais, porque eu vejo não só o que você fez por mim, mas por tanta gente que já estava aqui ou que chegou depois. Então, assim, é maravilhoso. E quando você fala assim, e mais do que isso, é admirável a tua força de fazer tanta coisa, é inspirador olhar, assim, você é uma pessoa que não enxerga o problema, né? Você fala assim, não tem tempo ruim, tem que fazer. E isso é uma coisa que eu levei para minha vida.
eu estou tentando cada vez mais tirar isso da frente, né? De olhar para a dificuldade, seja no treino, seja no trabalho, seja na vida. E isso graças a você, porque realmente a tua capacidade de inspirar pessoas, agregar e somar na vida das pessoas é maravilhoso. Então, não pare, seu trabalho é lindo. Não, tem que parar um dia, eu quero aposentar, né? Agora... Não, mas o seu trabalho não precisa parar, você pode descansar e ficar vendo tudo acontecer. E te agradeço por ter me convidado para fazer parte disso. Você faz. Muito obrigado, minha querida. Beijos, abraços, seus contatos, seus e-mails, seus tudo que você quer dizer. Bom, tudo é possível me achar e falar comigo no @o que tem Santa Felicidade no Instagram. Sem abreviações, sem nada. Isso, o que tem Santa Felicidade. Que tem Santa Felicidade. Espero vocês lá. Sim, é isso, né? Então, tudo aquelas coisas que eu falei no começo, se você não fez, faça tudo de novo. Curta, compartilha, se inscreva no canal, compartilha. A ideia é a gente mandar essa mensagem. Enviar, né? Enviar, sim. Vou colocar um padrinho, né? Esse padrinho mágico. Para mais pessoas. O objetivo desse podcast é colocar o mundo em movimento. Eu tenho que deixar duas câmeras, deixar uma filmando ali, para você ver o que elas ficam fazendo, o que ela fica fazendo comigo. Certo? Valeu, povo. Beijo e abraço.